Bom dia. Eu não costumo entrar aqui ao vivo assim, principalmente logo cedo, mas hoje eu estava orando e eu senti de começarmos a falar um pouco mais sobre coisas que estão aumentando muito nos nossos dias, principalmente no nosso meio de quem serve a Deus. E eu quero começar a falar aqui mais sobre ansiedade, sobre depressão e sobre como vencermos isso de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, eu quero fazer um devocional aqui, explicar como é que eu faço o meu devocional e usar, fazer uso dessa ferramenta que Deus nos deu para avançarmos espiritualmente e vencermos as nossas ansiedades, ou quem está em início de depressão, quem está ali sentindo que está afundando ou não está avançando. Mas vamos começar então com uma oração. Eu sempre direciono os meus devocionais para a fase de vida que eu estou ou para os momentos que eu estou precisando. Então, ou eu escolho no dia, ou eu escolho com antecedência a passagem da Bíblia que eu vou meditar no devocional ou o versículo. Para essa semana, eu estou definindo versículos porque é mais fácil e mais simples de fazer o devocional do que uma passagem inteira. Tem gente que lê vários capítulos da Bíblia e faz o devocional. É bom? É, mas acaba virando um estudo bíblico e não um devocional. O devocional ele tem um objetivo: deixar o nosso coração mais devoto a Deus, deixar o nosso coração na mesma sintonia de Deus. Então, quando são muitas passagens, fica difícil da gente escolher algo para aplicar no dia. Que o devocional tem esse objetivo, de pegar um ensino de Deus que está na Bíblia e trazer para a nossa prática do dia. Então, o objetivo do devocional é esse: deixar o nosso coração na mesma sintonia de Deus e fazer com que o nosso coração se aplique à palavra de Deus. Então, por isso que eu indico de fazer o devocional logo cedo. Porque, na verdade, quando chega a noite, a gente já está cansado, já está ali com as coisas do dia, e o dia poderia ter sido diferente se eu tivesse feito o devocional logo cedo. Então, eu sempre falo, procure fazer o seu tempo, o seu momento devocional, assim que você acordar. Seja ele de 5 minutos, de 15, de meia hora, de 1 hora. Eu não faço de 1 hora, geralmente aí é 30 minutos, quando muito 40. Mas eu já fiz devocionais de 10 minutos porque eu não tinha outro tempo. Eu já fiz devocional dentro do ônibus, eu já fiz devocional no vestiário do hospital onde eu trabalhava. Então, o importante é fazer, porque é um momento seu com Deus. Mas é um momento também onde você precisa entender assim, de ler a Bíblia e trazer para a sua vida o que eu preciso fazer na minha vida para me adequar neste versículo. Então, é importante nós entendermos o objetivo do devocional. Mas vamos orar antes de literalmente ler o versículo que eu escolhi para esse momento hoje. Pai querido, Pai amado, neste momento nós estamos na Tua presença, em primeiro lugar te adorando e engrandecendo por mais esse dia, por mais essa manhã na Tua presença. Nesse dia, com esse propósito de fazermos o devocional cedinho de manhã aqui ao vivo, até para ajudar outras pessoas a conseguirem desenvolver esse hábito devocional, de entender um pouco mais como ter esse momento contigo. Eu peço as tuas bênçãos sobre quem está aqui, quem vai assistir depois, e principalmente, Pai, me ajuda a falar somente aquilo que te agrada e somente aquilo que vem de ti. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos entender qual que é a diferença de ansiedade para a depressão, tá? Já que essa semana eu farei os devocionais voltados mais para isso. Ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. As pessoas geralmente têm uma tendência a ir para a ansiedade, pensar demais no futuro, ou depressão, pensar demais no passado. Tem um percentual bem pequeno de pessoas que desenvolvem os dois. E, infelizmente, eu fui justamente dessas que eu desenvolvi as duas coisas. Quando desenvolve as duas, é justamente quando dá curto-circuito no cérebro, né, de acordo com a medicina, de acordo com a psicologia, que dá aquele chute e a pessoa entra meio que em parafuso e acaba desenvolvendo outras síndromes, inclusive. Eu tive isso
E assim, é um horror, é um terror mesmo. E desde que eu entendi tudo isso, então eu cuido para não acontecer de novo. Como é que a gente cuida disso? Cuidando da nossa vida espiritual. Quanto mais próximo de Deus, mais distante nós ficamos dessas doenças mentais. Então, hoje eu escolhi um versículo para nós falarmos aqui, que vai falar um pouco sobre ansiedade. Lamentações capítulo 3 e versículo 21. Se você está com sua Bíblia, abra. Se não está, marca no papel, mas é interessante. Olha que Jeremias fala aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se ansiedade é excesso de futuro, eu preciso tirar os olhos do dia de amanhã e colocar um pouquinho no passado. Até o versículo 20, até o versículo 19 aqui, Jeremias estava em desespero. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Lamentações, ele estava desesperado, porque ele estava olhando a situação do povo de Israel ali destruído, ele estava vendo as ruínas da cidade de Jerusalém, e ele estava olhando para o futuro. Ele estava falando assim, o que vai ser do povo de Deus? O que vai ser do povo de Israel desse jeito, com tudo destruído, nessas ruínas, e com mais tudo que Deus está falando que ainda vai acontecer. E Jeremias se desesperou, tanto que ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele tinha essa característica mesmo de ser mais chorão. E aí, de repente, ele para e fala assim, não, espera aí, eu estou olhando demais para o futuro, eu estou olhando demais para as coisas, mas Deus é o Deus cuidador, Deus é o que olha por nós. Deus sempre cuidou dos seus, Deus não desampara os seus, Deus não deixa de cuidar dos seus. E aí ele entra, então, nessa oração maravilhosa que ele faz aqui, a partir do versículo 21. Você pode ver que no versículo 20 fala assim, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ou seja, ele olha para a situação de ruína, olha para as coisas ruins que já aconteceram, e olha para o futuro com medo, querendo saber o que vai acontecer, o que vai ser do povo, o que vai ser de mim no futuro, o que vai ser de mim amanhã, com as coisas desse jeito. E é exatamente a situação, o cenário que nós estamos vivendo hoje. Um cenário que, se nós olharmos para o noticiário, se nós olharmos para a situação de hoje, nós vamos nos desesperar. E vamos começar assim a pensar o que vai ser de amanhã. E aí, quando a gente começa a pensar demais no amanhã, aquilo que eu falei, excesso de futuro provoca ansiedade. Mas aí, o que Jeremias, que passou por essa crise de ansiedade, que passou por tudo isso, ele faz? Ele para e fala, não, eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar, eu quero pensar, não nas coisas ruins, não na ruína, não no desastre, não no problema, mas eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Então eu quero lembrar do que Deus já fez, do quanto Deus já cuidou de mim, do quanto Deus já cuidou do seu povo. Depois ele continua, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E o versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então aqui tem várias coisas para o nosso dia. Treinar a nossa mente para não ficar lembrando das coisas ruins que já aconteceram. Só que, aí o cuidado para o dia de hoje. Quando eu tive as minhas crises de ansiedade, eu tomei uma decisão muito séria de não assistir mais os noticiários do dia. Eles não vão servir para nada. Eles não vão mudar o que eu vou fazer, eles não vão mudar minha rotina, eles não vão mudar o meu cardápio do almoço, o que eu vou fazer de almoço, eles não vão mudar o cesto de roupa que eu tenho para lavar, não vai mudar nada disso. Noticiário serve para nos preocupar. Noticiário de televisão serve para nos deixar ansiosos, para a gente ficar meio, sabe, perdido. E a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, quando eu tive as minhas crises de ansiedade, eu parei de assistir noticiário. Ah, eu sou alienada, não sei o que está acontecendo no mundo. Sei sim.
né? Mas eu procuro outras fontes, eu procuro assistir no depois, acompanhar aquilo que pode me alterar o meu cenário, o meu pequeno mundo aqui. Eu não preciso saber, por exemplo, agora nessa pandemia, quantas mortes estão acontecendo na China, no Japão, na Europa. Eu não preciso ter isso atualizado todos os dias. Eu estou vendo gente que fica o dia inteiro atualizando informação de morte, de Covid. O que isso vai acrescentar? Só vai deixar a pessoa ansiosa. A pessoa fica o dia inteiro na frente da televisão assistindo isso e não faz mais nada na casa. E aí, né, como aconteceu outro dia, me manda pedido de oração porque está com crise de ansiedade. E eu pergunto, o que você está fazendo no seu dia? Estou assistindo, não consigo sair da frente da... Desliga e sai. Nós precisamos controlar o que entra na nossa mente. Então, quando o Jeremias fala aqui, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, é treinar a nossa mente de lembrar as coisas boas. Lembrar que se eu cheguei até aqui, foi porque Deus cuidou, foi porque Deus permitiu. Nós nem sabemos todos os livramentos que Deus nos dá, mas nós sabemos de muitos. E esses nós podemos ficar lembrando. Se não conseguimos lembrar de nada da nossa vida, por um acaso, né, e aí eu sugiro escrever, lembre-se das coisas que Deus fez na palavra dele, que está aqui na Bíblia que ele conta. O quanto que ele cuidou do seu povo, o quanto que ele fez pelo seu povo. Então vamos treinar a nossa mente. Então, para hoje, né, para o dia de hoje, eu falei no início que o devocional ele tem esse objetivo de nos sintonizar com Deus, de tirar da palavra de Deus algo para sair já praticando. Quando encerrarmos aqui com uma oração, saia hoje já praticando este versículo 21 de Lamentações 3. Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Faça hoje um treino da sua mente, de não lembrar das coisas ruins, lembrar só das coisas boas. Não se preocupe de como se livrar da ansiedade nesse momento, né? A ansiedade ela não surgiu de um dia para o outro. Você não foi dormir bem e acordou ansioso. A ansiedade ela vai crescendo. A ansiedade é excesso de futuro. Então, para você parar de pensar um pouquinho no seu futuro, no dia de amanhã, nas coisas que te preocupam, hoje faça esse exercício de lembrar das coisas que passaram, que fizeram bem, das coisas que você viu a mão de Deus atuando. Nem que seja cada dia da sua vida que você chegou até aqui. Então, para hoje, pense nas coisas boas, naquilo que pode te dar esperança, naquilo que já passou, que Deus fez na sua vida. Essa é a dica, essa é a chave para o dia de hoje. Pensar naquilo que pode dar esperança. Pensar no que Deus já fez na sua vida. Amanhã nós vamos falar de mais uma ação para ajudar na ansiedade. Então a primeira ação que eu uso para mim e que eu cuido muito de praticar é isso. É não pensar nas coisas ruins. É eliminar aquilo que não vai alterar o meu dia hoje. E trazer, né? Ficar lembrando do quanto Deus já fez. Lembre-se do que Deus já fez e a cada coisa que você lembrar, glorifique a Deus e agradeça a Deus e fala, Senhor, assim como Jeremias, eu estou lembrando disso que o Senhor fez na minha vida. Por isso eu dou glórias a Ti. Graças a Ti que fez isso na minha vida. Lembre-se, hoje Deus está dando esse dia para nós vivermos de uma forma plena. Então louve a Deus, glorifique a Deus por aquilo que Deus já fez. Amém? E aí, como eu falei no começo, um devocional rápido para nós termos uma ação para o dia de hoje, né? O devocional ele tem esse objetivo de pegar a palavra de Deus e colocar na prática, aprender a trazer para a nossa vida. Então a prática de hoje é, lembre-se do que passou e do que Deus fez. Vou falar bastante sobre isso porque é exatamente isso que nós precisamos fazer. Amém? Já vou encerrar. Se alguém quiser deixar um pedido de oração aqui rapidinho, nesses últimos segundos, a gente já ora aqui também. E amanhã, às 6 horas, eu volto aqui, então, com um devocional sempre assim, rapidinho aí, 15 minutos, não passando de 30, para nós termos algo para meditarmos e para pensarmos em todo o nosso dia. E juntos avançarmos, principalmente vencermos essa questão da ansiedade. Tá bom?
Eu espero que tenha sido bênção para vocês, assim como foi para mim. Eu já tive, né, essas crises de ansiedade, já tive ansiedade severa e eu venci espiritualmente. Eu não precisei, na época, de remédios, embora eu tive indicação de tomar remédio, tive receita, né, do médico e tudo, mas eu fui para a palavra de Deus e eu consegui vencer a ansiedade com pequenos passos, né? Como eu disse, a ansiedade não surge de uma hora para outra, ela vai surgindo. Então, eu não tenho mais ansiedade, essas crises de ansiedade há muito tempo, mas de vez em quando eu me percebo que estou mais ansiosa. Então, eu me volto para a palavra de Deus de novo e para essas pequenas ações, começando com o que entra na minha mente e com a forma de pensar. Então, vou tentar dividir assim bem ações bem pequenas aí nos próximos dias no intuito de ajudar mesmo. Então, para hoje, pense no passado, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lamentações 3:21. Leia esse versículo várias vezes no dia, coloque em papelzinho, espalhe pela casa e pratique esse versículo hoje. Lamentações 3:21. Amém? Vamos orar então? Soberano e eterno Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de falar da tua palavra, de testemunhar acerca do que tu podes fazer nas nossas vidas. Cuidar do nosso pensamento. Nos ajude no dia de hoje, nos traga, Pai, Espírito Santo de Deus, nos faça lembrar de tudo que Deus já fez nas nossas vidas, para que isso nos sirva de esperança e não de motivo de ansiedade. Eu peço as tuas bênçãos sobre o dia de hoje, me dar a tua sabedoria para conduzir o dia de hoje da melhor forma possível. Me ajuda nas pequenas coisas, como decidir, como fazer, a usar o meu tempo da melhor forma possível. Eu peço as tuas bênçãos também sobre quem está aqui agora. Eu agradeço, inclusive, pela vida de cada uma, de cada um. Derrama das tuas bênçãos no dia dessas pessoas e também abençoa os que virão, os que assistirão isso no decorrer do dia. Eu peço a tua graça, eu peço a tua misericórdia sobre todos nós no dia de hoje. E eu peço isso em nome de Jesus e desde já eu agradeço também porque eu sei que tu estás nos ouvindo. Amém? Amém, Deus abençoe, tenha um excelente dia na presença de Deus e até amanhã de manhã, nesse mesmo horário, 6 horas.